Bom dia, meninos. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, infelizmente, eu não vou poder estar ao vivo aí com vocês, porque hoje, pela manhã, a minha menina está terminando a terceira série do ensino médio. A gente vai fazer uma sessão de fotos, né? Bonitinho, que é o que a pandemia permite. Então, eu vou passar as respostas do treininho aqui para vocês, beleza? Então, olha só. Esse trainee aqui que a gente fez, eu coloquei muito sobre as questões das leis abolicionistas e também coloquei algumas questões relacionadas a nada. Foi apenas da questão abolicionista no Brasil, beleza? Vamos fazer a correção então delas, para a gente ver, né, como é que foi, se vocês se deram bem, se não se deram, se acertaram, se não acertaram, e tentar sanar as dúvidas que vocês têm. Bom, então vamos lá. Questão número 1, certo? No Brasil, as primeiras leis anti-escravistas foram assinadas a partir de meados do século XIX. A lei que extinguiu o tráfico negreiro no nosso país, decretada em 1850, foi Lei Eusébio de Queiroz. A resposta correta é essa. Lei Eusébio de Queiroz. Não se esqueçam, a Lei Eusébio de Queiroz, assinada em 1850, fruto da pressão inglesa, até pela Lei Bill Aberdeen, assinada 5 anos antes, proibiu a entrada de africanos no Brasil. E aí, eu não sei se vocês se lembram que a gente chegou a trabalhar da seguinte maneira. Eu perguntei assim, ela foi eficaz? Se vocês não se lembram, eu repito, foi extremamente eficaz. Foi justamente nesse período que a entrada de africanos foi proibida e controlada, né, pelo governo brasileiro. Então, a resposta correta é Lei Eusébio de Queiroz. Bom, questão 2. Na segunda metade do século XIX, surgiu um movimento abolicionista que defendia a abolição da escravidão no Brasil. Um dos principais abolicionistas foi Luiz Gama. Luiz Gama foi um dos membros do movimento abolicionista, juntamente com André Rebouças, juntamente com Joaquim Nabuco. Todos eram membros de uma organização, vamos dizer assim, que lutavam pelo direito dos negros, certo? E lutavam para que os negros tivessem o direito à sua liberdade. Luiz Gama é um desses indivíduos que pressiona o governo brasileiro a abolir a escravidão. Bom, questão 3. Questão 3, um texto um pouco mais longo, né? E aí a gente vai ver qual é a resposta correta. Bom, questão 3. Nessa época, não era incomum assistir a procissões, participar de rituais, cerimônias emocionais nos teatros das cortes ou de manifestações pelo fim da escravidão, que perdiam em eficácia e aceitação. Por mais que o governo tentasse recorrer a táticas reformistas, como a promulgação da lei dos sexagenários, o resultado começava a ser o oposto, e os ataques vinham de todo lado. Isso sem falar das rebeliões escravas que estouravam nos 4 cantos do país. Esse texto da Lilia Moritz Schwartz e da Heloísa Murgel Starling, né, do livro Brasil, uma biografia, de 2015. A respeito desse trecho, ele evidencia a grande pressão social que a monarquia enfrentou na década de 1880, pelo fim da escravidão, e ressalta que a luta dos escravos também teve peso importante nisso. Portanto, meninos, aquilo que a gente conversou dentro de sala, né? O movimento abolicionista foi um movimento de pressão, né? A abolição da escravidão foi um movimento de pressão, uma pressão externa, uma pressão interna. Falei para vocês que o ato lá de 1888, 13 de maio de 1888, o fim da escravidão, a Lei Áurea, estabelecida pela Princesa Isabel, ela libertou apenas 5% da população que existia no Brasil. Isso demonstra que a pressão que existia antes da Lei Áurea funcionava,
certo? E que havia muita força de movimentos abolicionistas e da resistência dos escravos em relação à sua condição. Então, o item correto é: evidencia a grande pressão social que a monarquia enfrentou na década de 1880 pelo fim da escravidão e ressalta que a luta dos escravos também teve peso importante nisso. Beleza? Vamos lá agora para a questão número 4. Questão número 4 está lá. Em 1885, foi promulgada a Lei dos Sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. Essa lei determinava que os escravos com mais de 60 anos seriam libertos e que, como forma de indenização, trabalhariam por mais 3 anos para seu antigo senhor. Essa lei é enxergada pelos historiadores como uma medida reformista dos escravocratas com o intuito de retardar o avanço do abolicionismo no Brasil. Então, galera, a lei dos sexagenários, ela vai ser em 1885, por quê? Quando eu tenho a promulgação da lei, a lei do ventre livre, de 1871, eu tenho a partir dos anos 1880 uma pressão muito forte, muito grande dos abolicionistas para acabar com a escravidão. Falei para vocês que era facilitada a fuga de negros, os maquinistas dos trens, eles botavam o trem mais devagar para conseguir os escravos entrarem dentro dos vagões. Falei para vocês que o movimento abolicionista fazia inúmeras passeatas contra isso. Falei para vocês, por exemplo, no Ceará, que em 1884 aboliu a escravidão, certo? O Dragão do Mar, o jangadeiro Dragão do Mar, não aceitava mais levar escravos do Nordeste para o Sudeste. E isso forçou que a escravidão acabasse, por exemplo, no Ceará. Então a pressão era muito grande, era uma coisa muito forte. E tudo isso levou ao governo imperial a tentar diminuir essa pressão, criando a Lei dos Sexagenários, tentando retardar esse processo que era, digamos, óbvio. A abolição da escravidão era questão de tempo. E eles tentam retardar criando essa Lei dos Sexagenários. Portanto, a resposta correta é uma medida reformista dos escravocratas com o intuito de retardar o avanço do abolicionismo no Brasil. E por último, a questão número 5, muito simples. Eu busquei nessa questão que vocês soubessem a linha do tempo de como que foi o processo abolicionista. Bom, então vamos lá. Em ordem cronológica, as leis que gradualmente extinguiram a escravidão no Brasil foram a Eusébio de Queiroz, de 1850, que proíbe a entrada de africanos no Brasil, depois a Lei do Ventre Livre, em 1871, depois a Lei dos Sexagenários, em 1885, e por último, a Lei Áurea, de 1888. Por que eu quis mostrar essa linha do tempo? Para demonstrar o quanto que a pressão foi grande. Então eu posso afirmar que a pressão começa na metade do século XIX e se estende até o seu final, até 1888, quando eu tenho a assinatura da Lei Áurea. Bom, meninos, então é isso. Um beijo para vocês, tá? Adoro vocês. Depois a gente marca aquele Among Us. Eu sei que vocês estão querendo jogar comigo. A gente vai jogar, viu, Yuri? Não se preocupe, um dia a gente joga. E é isso, galera. Bom final de semana e se hidratem. Tchau, tchau.